Olá pessoal, mais uma vez aqui juntos, neste sábado, graças a Deus. Se você está aqui conosco novamente, é porque certamente o Espírito Santo te atraiu, te trouxe para esse momento, para nós estarmos juntos mais uma vez aqui, adorando a Deus, junto com os meninos ali, fazendo louvor da casa deles, para a casa de vocês, Então, mais uma vez estamos juntos nesse tempo. Eu estou aqui na igreja com o pessoal da comunicação, estaremos aqui continuando a palavra, trazendo um pouco mais a respeito de Gálatas 5 ali. Então eu te convido a permanecer, a ficar junto até o final, amém? Em nome de Jesus, eu quero orar agora por vocês, quero orar por esse tempo que nós vamos ter aqui, e eu quero te pedir agora que tu faça parte disso também, Vamos orar juntos. Tu baixa a tua cabeça agora, fecha teus olhos para nós estarmos orando. Amém? Pai, nós nesse tempo que estaremos juntos, queremos te pedir que tu nos conduza, Espírito Santo, nos leve aonde tu queres nos conduzir nessa noite, Senhor, em todos os momentos que teremos aqui, seja nesse tempo de ministração, de adoração, seja na ministração da tua palavra, Senhor, nos ajuda a permanecer, Senhor, atentos àquilo que tu tens para ministrar na nossa vida, no nosso coração. Que se afinal de contas nós separamos esse momento, separamos esse tempo para Ti, é porque nós estamos desejosos, Senhor, de receber, de ouvir a Tua voz, de sermos ministrados por Ti, Senhor, e recebermos do Espírito Santo aquilo que Ele tem para a nossa vida nesse tempo, nessa noite. Nos encoraja, nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus, amém. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor
inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é
cremos no poder desse nome, Pai. Sabe, nós declaramos que o Senhor foi elevado acima de todas as coisas, de Ti é todo o controle, Pai, de Ti é toda a criação. Obrigado, Senhor, porque, sabe, nós somos resgatados pelo poder desse nome, nós somos transformados pelo poder desse nome, nós somos curados pelo poder desse nome, Pai. Se não for a Ti, Jesus, se não for o louvor a Ti, se não for a vida para Ti, nós não temos nada, Senhor. Nos ajuda a dar um louvor digno a Ti, um louvor genuíno, sabe, um louvor com uma alegria que contempla quem Tu é e em resposta disso Te louva, Senhor. Sabe, não só um louvor dos nossos lábios, mas um louvor que reconhece esse nome, que coloca Ele acima de todas as coisas, sabe, que reconhece esse sacrifício que um dia Tu venceu, Senhor, e que põe todas as nossas esperanças em Ti, Pai. Venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois Teu é o reino e Tu é a glória, acima de todo nome está. E a morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Graças a Deus pela cruz, graças a Deus pelo sacrifício do Cordeiro, graças a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus, graças a Deus pela sua cruz, porque pela sua cruz nós temos acesso à graça maravilhosa de Deus, e que tem sido o assunto aqui que temos conversado, que temos tratado aqui nestes encontros de sábado. Antes de continuar aqui, a palavra de Deus que Deus tem nos dado, tem trazido ao nosso coração, para estarmos compartilhando com vocês, eu queria rapidamente passar aí na sua tela aí as contas da igreja e a conta bancária da igreja, junto com o código de barras aí, o QR Code, né, na verdade, onde tu pode estar continuando a participar, né, da vida da igreja, através da sua oferta, através da sua semente, através
a expressão de gratidão, aquilo que Deus tem te abençoado e tem te dado nesse tempo de angústia. Eu sei que é tempo de angústia, tempo de dores, mas também sei que apesar de tudo isso, Deus tem sido fiel conosco, tem sido fiel com a sua vida também, né? Nós também temos aí as nossas mídias, as nossas redes sociais, onde tu podes ficar atento e saber de tudo que nós temos feito, tudo que tem acontecido aqui na igreja, né? As palavras que tu pode ter acesso ali no YouTube, também temos a nossa página no Facebook, né? Também temos no Instagram também ali, tu pode estar acompanhando os movimentos, né? Culto de mulheres, culto de adolescentes, culto de jovens, culto da igreja, né? Também os encontros de casais, né? Os Be Happy, você pode estar olhando e consultando e também fazendo parte continuando dentro do contexto da igreja, participando, estando juntos aí e esse recurso nos fortalecendo e nós utilizando essas ferramentas, né? Para estarmos fazendo com que a vida da igreja, né, com que a palavra de Deus chegue até a tua casa, chegue até o teu coração. Também temos o WhatsApp da igreja e também o Telegram, né, que tu pode estar inserindo aí através do número que está aparecendo aí para ti, um número fixo que a gente tem aqui da igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou ficando sem retorno, já é a segunda vez. Amém. Vamos lá, gente. Então tá, vamos continuar aqui na ministração. A gente tem falado aqui em Gálatas 5, né? E eu queria ler aqui com vocês Gálatas 5, do capítulo 13, do Gálatas 5, do versículo 13 ao versículo 26, tá certo? Enquanto você abre aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, aqui eu também estou abrindo o meu, para a gente continuar na leitura. Esse já é o terceiro sábado que a gente tem trazido aqui essa palavra aqui na Epístola de Gálatas, e a gente tem falado aqui no capítulo 5, né, conversando algumas coisas, trazendo até aqui o versículo 13, hoje a gente vai continuar aqui do 13 até o final do capítulo do 5, né, e esse texto diz o seguinte, ali a partir do versículo 13, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Então, mais uma vez, né, o apóstolo, ele frisa isso novamente, né, a maneira que ele começa o capítulo, né, lá no versículo 1, dizendo, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Aqui no versículo 13, né, ele começa uma nova sessão desse capítulo, e ele vai dizer assim, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Mais uma vez ele vai chamar a atenção para isso, para essa verdade consumada, essa realidade que nós somos chamados para viver em liberdade. Portanto, não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Em algumas versões vai chamar isso de carne. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros. Usem essa liberdade para vocês servirem uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza,
sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas. Em algumas outras versões fala de glutonarias, né? E outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez, preste atenção, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando inveja uns aos outros. Até aqui, irmãos. Aqui encerra o capítulo 5, né? E como eu falei para vocês aqui no versículo 13, ele começa mais uma vez frisando assim, ó, vocês, assim como ele começa o capítulo lá no versículo 1, no versículo 13 ele começa da mesma forma: vocês foram chamados para viver em liberdade. Para Paulo, a graça de Deus está diretamente ligada à cruz, ao sacrifício de Cristo. E para Paulo, a cruz representa liberdade através da graça de Deus que está para nós. Então, que liberdade é essa que Paulo está falando? Paulo está falando de uma liberdade que a gente tem de si mesmo, ou seja, de nós mesmos, uma liberdade da carne ou da natureza humana, como a gente lê aqui na tradução que eu estou lendo, e também uma liberdade do mundo. Então são três esferas, são três, no versículo 13 fala dessa liberdade, são três esferas de liberdade que Paulo fala aqui em Gálatas, e que agora Paulo está novamente frisando e dizendo assim: vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Liberdade de si mesmo. Lá em Gálatas 2:20 a palavra de Deus diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então essa é uma liberdade que Paulo fala, onde nós nos libertamos de nós mesmos, porque nós já não sou mais eu quem vive, já não somos mais nós que vivemos. Isso nos libera de nós mesmos, né? Mas Cristo que vive em mim. Então conclui-se que o viver que eu agora vivo neste corpo terreno, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós experimentamos também uma liberdade da nossa vontade carnal, ou seja, da natureza humana, da carne. Lá em Gálatas 5:24 vai dizer assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os desejos e as paixões de sua carne ou de sua natureza humana. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram esses desejos e essas paixões. Amém? E uma outra liberdade que nós experimentamos também, uma liberdade do mundo. Lá em Gálatas 6, no versículo 14 vai dizer assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desta cruz, meus interesses foram crucificados na cruz, e o interesse do mundo também em mim morreu. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, essa liberdade aqui que Paulo está chamando a atenção mais uma vez aqui no versículo 13, fala de uma liberdade que opera na nossa vida de uma forma completa nessas três esferas. Nós somos libertos de nós mesmos. Ser livre de si mesmo, ser livre da carne, significa ser livre de todas as coisas internas, né? Essas duas esferas que Paulo fala, ser livre de nós mesmos
E ser livre da carne, dessa natureza humana, significa ser livre de todas aquelas coisas internas que existem na nossa vida e que lutam no nosso interior, né? Medos, traumas, temores, fobias, interferências humanas, heranças familiares que a gente tem, né? Influências que a gente recebeu, ou seja, ser livre. Paulo está dizendo aqui, ser livre em Cristo significa experimentar todas essas liberdades em Cristo Jesus. E essas duas primeiras, de ser livre de nós mesmos, né? Ou seja, estamos mortos com Cristo e o viver que eu vivo agora, Ele que vive por mim. Estar livre da nossa natureza humana, da nossa carne, essas duas coisas falam de nós estarmos completamente livres de todas essas coisas que vêm e que trazem influência sobre a nossa vida e que nos oprimem e que nos maltratam e que nos agridem e que nos levam a viver uma vida novamente de escravidão. Então Paulo está dizendo, vocês são livres, por mais que vocês possam ter recebido outrora no tempo de pecado, no tempo de mundo, no tempo de ignorância, né? Por mais que vocês possam ter sofrido interferências, abusos, por mais que vocês possam ter sofrido outras coisas na vida de vocês, uma influência do meio em que vocês vieram, da família que vocês vieram, Paulo está dizendo, vocês estão livres em Cristo. Essa é a liberdade que a cruz nos trouxe, essa é a liberdade que a graça maravilhosa de Cristo traz para a nossa vida. Nós podemos experimentar essa liberdade, e ser livre do mundo significa, irmãos, que nós estamos livres de tudo que é externo, de tudo que o mundo traz sobre a nossa vida, aquela ansiedade que vem, por exemplo, por causa daquelas coisas que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, né? A mortandade, o vírus, a pobreza, ou até mesmo a riqueza, a doença, a morte, a vaidade, enfim, tudo que tem no mundo, nós somos livres, e ele vai dizer isso, não tenho interesse nenhum no mundo. O mundo também para mim morreu. Eu não tenho mais, eu estou livre dessas coisas. Eu estou livre. Se é a morte, se é a vida, se é a abundância, se é a pobreza, eu estou livre de tudo isso. Eu não estou apegado mais a essas coisas. Então, nesse versículo 13, Paulo vem mais uma vez trazer para nós essa verdade maravilhosa, dessa liberdade que nós temos e que opera na nossa vida através da graça de Deus, através da cruz de Cristo. Aleluia! E se tem uma coisa que marca a vida de Paulo, é que essa cruz representava para ele a liberdade de todas essas coisas. Um homem marcado pela vida, um homem marcado pela sua antiga trajetória, pela sua antiga religião, um homem maltratado pela vida, um homem que maltratou também nesta vida. Hoje ele pode experimentar essa liberdade maravilhosa e vivendo isso para a glória de Deus, olhando para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, como ele mesmo diz, né? Um homem livre de qualquer influência, de qualquer trauma, de qualquer herança, de qualquer coisa, um homem que seguia na direção daquilo que Deus tinha para a vida dele, né? Então, os judaizantes aqui, eles desejavam combinar essa questão da lei com a graça, mas Paulo declara que isso é impossível, porque a lei traz um tipo de escravidão, né? Então voltar à lei significa aniquilar a graça de Deus, né? Voltar a uma vida legalista, né? Significa aniquilar a graça de Deus sobre a sua vida, como a gente viu na ministração da semana passada, né? Então ele vai falar que de Cristo nada nos aproveitará, né? De Cristo nos apartamos e da graça nós decaímos. Fala de uma volta à escravidão, fala de uma falência espiritual, né? Fala de uma perda de rumo, né? Fala de uma mudança de rumo, né? E fala de uma situação que depois nós ficamos completamente emaranhados e distantes e apartados da graça de Deus, né? Então, por algum momento, essa vida legalista pode ser até atraente para a carne, porque a carne gosta mesmo de ser religiosa. A carne gosta dessas coisas, ela gosta de se vangloriar naquilo que ela pode fazer e naquilo que ela pode produzir, né? E Paulo vai explicar isso, né? No capítulo 3 de Gálatas também. A lei não foi dada para oferecer vida, mas a lei foi dada para revelar o pecado.
A gente viu isso, né? Aqueles que acham então que o viver pela graça é viver uma vida de licenciosidade, uma vida de permissões para dar lugar e vazão à carne e a outras coisas, né, que vêm sobre a influência do mundo e para dar vazão também sobre a influência daquelas coisas que vêm sobre a nossa vida, né? Paulo vai dizer que isso também não está certo. Por quê? Porque ele vai dizer em Romanos 7,12 que a lei é santa, né? A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então preste atenção, vai dizer a lei é santa, o mandamento é santo e é justo e bom. E em Romanos 8,4 vai dizer assim: de modo que agora não seguimos mais a carne ou a natureza humana, mas sim o Espírito, e possamos cumprir assim as justas exigências da lei. Então aqui fala sobre algo que é interno, que nós podemos, não precisamos viver uma vida religiosa, uma vida de legalidade, mas também não devemos viver uma vida de libertinagem, porque o Espírito Santo que opera dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, a partir de uma influência poderosa de dentro para fora, pode transformar a nossa vida, né? E aqui, nesses versículos de 13 até o final de Gálatas 5, nós vamos ver a presença do Espírito Santo operando de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, capacitando e nos ajudando a vencer as coisas a vencer essa natureza, a viver uma vida em liberdade, né? Então a gente vai ver aqui que o Espírito Santo, ele nos capacita, 3 coisas aqui, 3 esferas de ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Então não é, a diferença aqui não é mais uma lei exterior, né? Mas sim é a presença interna do Espírito, né? Que fala de uma lei interior, de uma força interior para mudar a nossa vida, né? Então precisamos desse poder dentro de nós, e esse poder vem do Espírito Santo de Deus, né? Nós encontramos só aqui em Gálatas pelo menos 14 referências ao Espírito Santo, falando sobre esse poder que o Espírito Santo, né, libera e age sobre a nossa vida para transformar, para fazer com que a gente viva essa vida em liberdade, né? Quando cremos em Cristo, o Espírito passa a habitar dentro de nós. Está lá em Gálatas 3,2, nós somos nascidos segundo o Espírito, né? Está lá em Gálatas 4,29, né? E o Espírito Santo no coração é que dá a certeza da salvação sobre a nossa vida, está lá em Gálatas 4,6, e o Espírito Santo que nos capacita a viver para Cristo e a glorificar a Cristo na nossa vida, né? Então o Espírito Santo, ele não é apenas uma influência divina, ele é uma pessoa viva, ele é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho, que estão operando, que estão trabalhando dentro de nós para trazer essa liberdade, para trazer essa transformação sobre a nossa vida, né? Então, esse texto que eu li aqui, de 13, do versículo 13 até o fim, é possivelmente aqui o mais crítico de toda essa sessão final de Gálatas, né? Pois Paulo aqui ele vai falar de 3 operações do Espírito Santo aqui sobre a nossa vida, vai falar sobre as obras da carne e vai falar sobre o Espírito Santo. Então isso toma eu falo que é uma sessão mais crítica desse contexto final de Gálatas, porque ele vai trazer essas verdades para a nossa vida, né? E vai mostrar que como o Espírito Santo, através do Espírito Santo, vai permitir que os cristãos desfrutem dessa liberdade em Cristo Jesus. E a primeira coisa que ele vai falar aqui é que o Espírito Santo nos capacita a cumprir a lei do amor. Talvez uma das leis mais poderosas, dos mandamentos mais poderosos que nós encontramos na palavra de Deus, vai dizer que é o Espírito Santo também que nos capacita a cumprir essa lei. Está lá em Gálatas 5, de 3 a 15. E o Espírito Santo também nos capacita a vencer a carne. É uma segunda obra do Espírito Santo aqui, que nós vamos encontrar lá em Gálatas 5,16, né? E também o Espírito Santo nos capacita a produzir o fruto, Gálatas 5:22. Então são 3 obras aqui, a partir desse poder interior que é deflagrado pela presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Para viver essa vida em liberdade. Nessa sessão aqui, então o Espírito nos capacita a cumprir a lei do amor, nos capacita a vencer a carne, né? E também o Espírito Santo nos capacita a produzir o fruto do Espírito Santo, né? Então ele vai dizer aqui, deixa eu abrir aqui o meu aplicativo.
Então ele vai dizer aqui no versículo 13: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, então não usem, porém, para satisfazer essa natureza humana, a gente ao contrário, usem para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre se mordendo e se devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm um risco de se destruírem. Então aqui num nível muito elevado, aqui essa palavra está dizendo que o Espírito Santo habita dentro de nós, nos concede amor, né, o amor que nós precisamos para viver a vida de comunhão, né? Ao que parece aqui, faltava àqueles cristãos ali da Galácia justamente esse amor, pois a palavra diz que eles estavam se mordendo e estavam devorando uns aos outros. Então essa vida de legalidade, essa vida também de licenciosidade, trazia sobre a vida daquela igreja, daquela localidade, trazia esse confronto, né? E isso é uma história que parece que se repete, porque também nós encontramos nas nossas igrejas hoje, aqueles que vivem pela força da sua carne, né, que se orgulham daquilo que produzem, que são legalistas, e também nós encontramos também aqueles que vivem uma vida de pecado, uma vida de licenciosidade, confundindo a graça de Deus, e isso causa um conflito violento, que os irmãos, em decorrência de não experimentarem a liberdade que tem em Cristo, eles vão se devorando uns aos outros. A descrição de Paulo aqui, ela fala de animais selvagens, né? O contexto que Paulo está trazendo aqui: vocês estão se devorando, vocês estão se mordendo. Trata-se de já viram aqueles documentários que tem na televisão de animais selvagens se atacando, se devorando uns aos outros? É exatamente isso que Paulo está chamando a atenção e está trazendo aqui. Então essa observação por si mesmo mostra que a lei não pode obrigar as pessoas a se entenderem. Preste atenção, irmãos. Quando há esse tipo de coisa, os irmãos se mordendo, os irmãos se comendo, né? O religioso olhando para a sua vida religiosa e olhando para aquele outro irmão que está ali vivendo em pecado, em licenciosidade, aquele que está vivendo em licenciosidade, julgando o outro que vive uma vida de aparência religiosa. Isso tudo vai trazendo um contexto aqui que ele fala de animais se devorando, né? Animais selvagens, e isso não pode ser mudado. Esse contraste de graça e de lei é exatamente isso. Não há força exterior que possa obrigar essas pessoas a se entenderem. Quando há esse tipo de coisa, né, por mais regras, por mais parâmetros que uma igreja venha a adotar, né, para a sua vida de comunhão, nenhuma delas garante a espiritualidade, garante o fluir desse amor no meio dos irmãos, a menos que o Espírito Santo, preste atenção, a menos que o Espírito Santo de Deus, ele tenha permissão de encher os nossos corações, de encher o seu coração, de encher o meu coração com o amor de Deus, a menos que a gente dê espaço para o Espírito Santo, para que ele venha e transforme a nossa vida, os nossos corações, nos livre desse tipo de escravidão, né, onde nós vivemos um ambiente onde nós nos devoramos, onde nós, num ambiente de competição, onde nós estamos aqui nos mordendo uns aos outros. Não tem como uma força exterior mudar essas coisas. É só quando nós nos abrimos para a obra do Espírito Santo, para esse agir do Espírito Santo, é que nós conseguimos então manifestar o amor de Deus, e deixamos que esse amor enche o nosso coração, nos livre de todo o egoísmo, de toda a competição que toma conta das nossas vidas, da congregação, né? Então na igreja da Galácia havia os dois extremos, os legalistas e os libertinos, e isso estava destruindo a comunhão da vida da igreja. E o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode trabalhar então para fazer com que isso possa mudar e os irmãos possam viver novamente uma verdade em amor. Aleluia. Então deixemos-nos, irmãos, o Espírito Santo agir na nossa vida, para que a gente pare de se destruir, para que a gente pare de picuinhas, para que a gente pare de ficar desgastando e colocando as nossas forças, aquilo que é vital na vida da igreja, que é para olhar para os perdidos, que é olhar para aqueles que estão mal, que estão fraquejando, e concentrar nossas forças nisso. A gente pare de lutarmos uns com os outros. Em nome de Jesus, nós precisamos deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida. Em nome de Jesus. A outra coisa aqui que nós vemos
dessa obra do Espírito Santo nos capacitando é a vencer a carne, né? Isso está lá em Gálatas 5, 16, 21 e 24, e aqui no 16 vai dizer assim: por isso, deixem que o Espírito Santo guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza. Essas duas forças estão se confrontando o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei. Quando seguem os desejos da natureza, e aí vai falar de todos aquela lista, né, de pecados, né? Quando vocês vão fazer isso, e os resultados serão extremamente claros. Vocês farão isso e os resultados serão extremamente claros. Então, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram já essas paixões e o desejo da sua natureza. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito. Mais uma vez aqui nós vemos a obra do Espírito Santo. Quando porém, versículo 18 diz assim: quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei, esse conflito, essa natureza humana, que mais uma vez nós vemos aqui a presença do Espírito Santo trabalhando e agindo de dentro para fora, manifestando a graça de Deus, né? Então convém aqui observar que o cristão não é capaz de vencer a carne simplesmente pela força da vontade. É o que ele está dizendo aqui: porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não há como vencer essa luta pela força da nossa vontade, porque a força da nossa vontade, na verdade, vai produzir o quê? Vai produzir cada vez mais legalismo, cada vez mais uma vida de uma falsa religiosidade. Então, cada vez mais que nós tentamos vencer isso pela nossa força, nós nos tornamos cada vez mais reprovados e longe da graça de Deus. É o que está dizendo lá no versículo 17: não há como fazer esse enfrentamento através da nossa força. E é justamente desse problema também que Paulo vai tratar lá depois em Romanos, né? Que ele vai dizer: olha, o bem que eu prefiro, o bem que eu prefiro eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse faço. Aqui no versículo 17 vai falar desse confronto, né? Ele vai dizer assim: essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que nós não temos liberdade em pôr em prática o que intentamos fazer. E aí existe essa obra do Espírito para nos ajudar a vencer essa luta interior, né? Paulo aqui não nega, ele não vai dizer que não há vitória, simplesmente ele vai ressaltar que não se pode alcançá-la com as próprias forças e pela sua própria vontade. A solução não é lutar contra a carne, mas se entregar ao que? A vontade do Espírito Santo, que libera a graça de Deus sobre a nossa vida. Esse versículo aqui, no versículo 18, quando porém vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ele significa literalmente a gente dizer assim, mas se forem voluntariamente conduzidos pelo Espírito Santo, é essa a diferença. Então não estarão debaixo dessa lei, se vocês se deixarem ser conduzidos voluntariamente pelo Espírito Santo, vocês terão vitória sobre essas coisas. Então o Espírito Santo escreve essa lei de Deus em nosso coração, como a gente vê a aplicação praticamente em toda a palavra de Deus. É uma lei que é gravada dentro do nosso coração, né? O Salmo 40, no versículo 8, vai dizer assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Então ser guiados pelo Espírito e andar no Espírito são atitudes opostas, completamente opostas a se entregar às cobiças e às concupiscências da carne, né? E aí em seguida Paulo ele vai apresentar uma relação de algumas dessas obras perversas da carne, né? Nós podemos encontrar inclusive em outros textos da palavra de Deus uma lista sobre essas obras perversas, né, da carne e da natureza, que é produzida através da natureza humana, né? Em Marcos, no capítulo 7, de 20 a 23, né, nós não vamos ler. Em Romanos 1, 29 a 32 também a gente tem, né? Em 1 Timóteo 1, 9, capítulo 1, versículo 9 e 10, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 e 5, a gente encontra um pouco mais dessa lista dessas obras
perversas que são produzidas a partir da nossa natureza humana, a partir da nossa carne. Então, a carne pode gerar o pecado, mas jamais ela será capaz de produzir a justiça de Deus. Muitas vezes nós, por causa que a carne gera essas obras da carne, nós achamos que também pela nossa própria vontade, pela própria nossa natureza, Paulo mais uma vez vai falar isso aqui, a gente também vai, através do nosso próprio esforço, tentando produzir essa justiça de Deus na nossa vida, e isso não dá certo, né? Então essa lista em Gálatas aqui, alguns autores, a gente não vai falar detidamente sobre cada um desses problemas, dessas obras da natureza humana, da carne sobre a nossa vida, mas Paulo vai enumerar aqui, né? E vai falar que são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito que o que disse antes, que quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então aqui alguns autores, eles dividem esses primeiros aqui, 3, em pecados sensuais ou pecados sexuais, né? O adultério, né, que é traduzido aqui por prostituição, né? Relacionamento sexual ilícito também, de solteiros, que é também chamado de fornicação, né? Também a impureza, a impureza é exatamente isso, uma imundícia da mente e do coração, né? Pensamentos que contaminam a pessoa, né? A pessoa contaminada, ela vê impureza em tudo, né? Então aqui não fala apenas da prática, né? Ele vai falar também sobre essa contaminação que ocorre, né? Através dessa impureza, né? Que traz esses pensamentos imorais, né? Que também vão contaminar a nossa vida, que também vão trazer problemas sobre a nossa vida, que também é uma obra produzida a partir da carne, a partir da vontade humana, né? Também depois vai falar sobre os outros pecados, né? Que alguns colocam aqui como pecados supersticiosos, né? Que tem a ver com idolatria, né? Que tem a ver com feitiçarias, né? Então a idolatria, na verdade, ela continua existindo hoje. Às vezes quando a gente olha esses termos aqui, desses pecados sexuais, a gente até entende um pouco mais, né? O adultério, a impureza, a fornicação, né? Esse tipo de problema que tem, né? Mas quando a gente vai falar sobre idolatria, a gente às vezes acaba pensando, mas eu não sou um idólatra, né? Mas a idolatria continua existindo ainda hoje, significa simplesmente colocar qualquer outra coisa antes de Deus. Isso é idolatria. Idolatria é colocar qualquer outro elemento, qualquer outra coisa da nossa vida antes de Deus. Devemos adorar apenas a Deus, aleluia, e devemos amar as pessoas, e simplesmente usar as coisas. Mas às vezes o que nós fazemos? Nós invertemos isso. Nós usamos as pessoas, amamos somente a nós mesmos e adoramos as coisas, deixando Deus totalmente de fora. Isso é um pecado sério de idolatria, também é uma obra da carne. Nós nos tornamos amantes de nós mesmos. O cristão que se dedica mais ao seu carro, que se dedica mais à sua casa, à construção, né, ao seu barco, sua propriedade, seja lá o que for nessa vida, ainda está preso nessa escravidão do mundo, aquilo que a gente falou lá no início. Nós somos livres dessas coisas mundanas. Paulo diz, eu sou livre de todas essas coisas, né? E quando nós acabamos por, né, dar mais importância a essas coisas, nós então entramos por esse caminho de idolatria, né? E aqui o termo feitiçaria também é usado aqui para descrever mais uma dessas obras da carne, né? Esse termo feitiçaria vem de uma palavra grega, pharmakeia, né? Que significa uso de fármacos, né? De onde vem a própria palavra farmácia, né? Então isso fala de drogas, né? Que causam efeitos nocivos, que esse pessoal também usava, tudo aquilo que distorcia a realidade, que vinha para distorcer a realidade e trazer uma outra coisa, né? Tudo aquilo que servia para anestesiar as pessoas, para tirar elas de uma realidade que elas estavam vivendo, né? Então aqui não está falando apenas de um contexto de drogas, por exemplo, de drogas ilícitas e outras drogas, né? Mas também está falando de coisas que nos tiram da realidade, né?
Eu poderia dizer aqui, às vezes a gente acha que isso está longe de nós, né? Mas aqui está falando para as pessoas, que viviam dentro de um contexto de igreja, para irmãos, como a gente já falou nas outras mensagens. Aqui Paulo está falando para irmãos que são salvos, que pessoas que têm a salvação aqui, né? Então hoje nós encontramos muitas pessoas, né? Hoje buscando algo que entorpeça a sua mente, algo que os tire um pouco da realidade, né? As pessoas estão num frenesi, indo atrás de coisas e de manifestações e de cultos, né? E de eventos onde aquilo de alguma forma lhe digam uma palavra, né? Que vai te tirar um pouco da realidade, vai te levar para uma situação onde tu vai pensar que tudo nessa vida é vitória, né? Que nós estamos no invólucro, né? Nós estamos protegidos de alguma coisa. Aí tu vem no domingo, tu participa daquele culto, daquele êxtase, recebe muitas vezes palavras humanistas e coisas que te tiram daquela realidade, mas quando chega a tua segunda-feira e a tua terça-feira, tu percebe que já passou aquele efeito e novamente você se depara com aquela realidade que você precisa enfrentar, que você precisa viver e que você precisa seguir em frente. Então não nos tornemos feiticeiros a esse ponto, irmãos, de nós estarmos buscando apenas alguma coisa que nos alivie, buscando no reino de Deus, buscando na palavra, buscando na vida da igreja apenas alguma coisa que nos alivie por um momento, né? que tire a nossa dor por um momento, né? Como um analgésico, né? Mas busquemos a palavra de Deus genuína, a palavra de Deus aqui revelada através da Escritura, através da Bíblia, que é a vontade de Deus revelada para nós. E depois vai falar de pecados que são aquilo que a gente chama de pecados sociais, né? Aí vai falar de inimizades, né? Vai falar sobre, e aí a lista aqui é grande, né? Vai falar sobre hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, né? Então vai falar sobre uma lista aqui, parece que é maior que as outras, né? Porque na verdade isso acontecia realmente dentro daquela igreja, a gente já viu isso ali no versículo 13, aqueles irmãos estavam se comendo, né? Estavam se mordendo, então havia contendas, havia rivalidades, havia discórdias, havia dissensões, né? Ambições interesseiras, egoístas, divisões dentro da igreja, rompimentos causados por um espírito partidário. Irmãos, sempre que há esse tipo de coisa no nosso meio, você pode ter certeza que ali está acontecendo um problema muito sério. Existem obras da carne sendo produzidas ali, e não há nada do espírito ali. Quando nós nos deparamos com questões, com demandas que trazem partidarismo, divisões, contendas, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. A pessoa que pratica, depois ele vai dizer assim, ó, aí ele vai falar sobre alguns outros pecados aqui, ele vai falar sobre bebedeiras, festanças e outros pecados semelhantes, né? E isso a gente enquadra ali dentro daquele primeiro contexto que a gente viu também, daqueles pecados imorais também, né? De sensualidade, que essas coisas vão gerar isso também, né? De alguma forma, vai trazer esses outros elementos, vão se agregar a esses outros pecados, a essas outras obras da carne, né? E a pessoa que pratica esses pecados, aqui vai dizer que não herdará o reino de Deus, no versículo 21. Pessoas que praticam vai dizer assim, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Paulo aqui não fala de um ato pecaminoso em si, mas sim do hábito de pecar. Ou seja, Paulo mais uma vez aqui, quando ele fala sobre isso, ele não está se referindo àquelas pessoas que são salvas. Preste atenção, a gente não pode nunca perder de vista essa questão aqui na epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo está falando para irmãos, Paulo está falando para a igreja. Quando ele diz aqui aqueles que praticam, é aqueles que vivem na prática pecaminosa, né? No hábito de pecar. Ele está falando e relatando atos pecaminosos que existem no meio da igreja, né? Nós precisamos ter em mente isso, são atos pecaminosos que existem, que são praticados por irmãos, mas ele fala aqui depois que aqueles que vivem nessa prática não herdarão o reino de Deus.
Então o que está dizendo aqui? Que existe também naquela igreja, como existe hoje nas igrejas, existe uma certeza falsa de salvação, que não é baseada na palavra de Deus. Existe uma certeza que é falsa. Quando aquele evangelho, o evangelho genuíno que a gente falou lá no primeiro encontro aqui, há 3 sábados atrás, ele é deturpado, ele chega de forma errada, aquilo não produz salvação na vida das pessoas. Então as pessoas vivem uma falsa sensação de estarem sendo salvas, né? E Paulo diz assim, vocês estão aqui nesse meio, vocês vivem aqui entre os irmãos dessa igreja na Galácia, mas vocês continuam nas práticas pecaminosas, vocês não são salvos, ou seja, vocês não herdarão o reino de Deus, porque também havia naquele lugar, como também há hoje, num contexto de igreja, também existem esses que não receberam o evangelho da salvação como deveriam ter recebido, não se arrependeram e não são salvos, e continuam também vivendo uma vida pecaminosa. Mas como o cristão então lida com essa velha natureza, uma vez que ela é capaz de produzir coisas tão terríveis na nossa vida? Como é que nós lidamos com isso, né? Nós já vimos que a lei não pode mudar ou controlar a velha natureza, a nossa própria força não pode fazer isso, né? A velha natureza, na verdade, ela deve ser crucificada, está lá no verso 24, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana, ou os desejos da sua carne. Então Paulo explica que o cristão é identificado com Cristo em sua morte, está lá Romanos 6, vai dizer que nós somos identificados com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então Cristo aqui, ele não vem apenas... Ele não apenas morreu por nós, mas nós também morremos com Cristo, né? Isso é uma verdade, Ele morreu por nós para remover o castigo de nosso pecado, mas nós também morremos com Cristo para romper o poder do pecado. Então isso é muito importante para entender como lidar com essas obras que estão e que militam contra a nossa vida, entender isso, né? Entender que nós podemos vencer através de uma crucificação dessa velha natureza, entender que essa velha natureza está crucificada com Cristo, né? Entender que Cristo morreu por nós para remover os nossos pecados. Isso já foi feito de uma vez por todas, mas nós morremos com Cristo para romper o poder que o pecado ainda exerce sobre a nossa velha natureza, sobre a nossa velha vida. Então nós também precisamos morrer com Cristo para romper esse poder, essa força do pecado na nossa vida, né? Então ele diz que essa carne já foi crucificada, é nossa responsabilidade então crer nisso e agir de acordo com essa verdade, né? Em Romanos 13:14 vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, não disponhais para a carne nada, não disponhais nada para a carne. Então assim nós não devemos alimentar a carne com nenhum prazer, não há bem algum na carne, né? De modo que nunca devemos confiar na nossa natureza. Irmão, nunca confie na sua natureza terrena. Aquilo que é de Deus é de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Somente por meio do Espírito Santo é que podemos mortificar os efeitos que a carne usaria no nosso corpo para realizar os seus desejos, os seus intentos. O Espírito Santo, ele também aqui ele vai operar na nossa vida. Ele não só ele vai operar como espírito de vida, mas também ele vai operar na nossa vida como esse espírito de morte. Ele nos ajuda a nos considerarmos mortos para o pecado, a fazer com que haja uma mortificação da nossa velha natureza. Então esse espírito que também dá vida, o Espírito Santo, ele vai contribuir para que também a gente mortifique essas obras na nossa vida, né? Então a outra relação aqui, a terceira, né? O Espírito Santo então nos capacita a produzir o fruto do Espírito, né? Então o Espírito, retomando aqui, o Espírito nos capacita a cumprir o mandamento do amor, né? Ele também nos capacita a vencer a carne, a gente viu aqui, e o Espírito Santo também vai nos capacitar a produzir o Espírito, o fruto do Espírito, né? Uma coisa é vencer a carne e não praticar a perversidade, outra bem diferente é produzir o fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? O contraste entre obras e frutos é sempre importante a gente traçar aqui, né? O trabalho de um equipamento industrial, né? Imagine uma máquina que beneficia grãos, que beneficia a soja, que beneficia o arroz, né? O trabalho de um equipamento desses pode gerar um produto, né?
Mas não há máquina no mundo capaz de produzir um fruto. Não há máquina no mundo capaz de produzir um fruto. O fruto é produzido através de um processo de vida, né? Os frutos crescem da vida, e no caso do cristão, essa vida é a vida do Espírito Santo, né? Quando pensamos em obras, o que nos vem à mente é exatamente isso: é o esforço, é o trabalho, é o cansaço, é a fadiga e é a labuta, né? E a ideia de fruto é justamente o contrário, nos traz em mente a beleza, nos traz em mente a tranquilidade e o desenvolvimento da vida, é ou não é? A ideia da máquina que está ali fazendo alguma coisa num esforço vai nos revelar exatamente isso: é o cansaço, é a relação aqui das obras da carne, da nossa velha da natureza, das nossas próprias forças. Vai produzir uma obra da carne, mas aquilo que é do Espírito, que é o fruto do Espírito Santo, ele vai gerar a gente vai ver essa maravilha, o desenvolvimento da vida, quando a gente olha uma árvore frondosa, cheia de fruto, né? Ou a gente olha uma árvore de laranja e vê aquele monte de laranja. Aqui na igreja a gente tem os butiás, aqui a gente olha para aquele butiazeiro ali, às vezes ele está todo amarelinho, cheio de butiá. Isso nos revela a vida sendo gerada ali, né? O fruto sendo gerado ali. Então e o fruto contém uma semente, né? E produz um fruto vivo que dá mais fruto ainda, né? O Novo Testamento ele vai falar de vários tipos diferentes de fruto, né? Existem vários tipos diferentes. Aqui em Romanos 1,13 nós vamos encontrar aqui as pessoas que são salvas para Cristo. Aqui fala também, nós não vamos lembrar, aqui fala também que são frutos, né? São frutos, pessoas que são salvas para o reino de Deus, vida de santidade, né? Romanos 6,22 vai dizer que essa vida de santidade também é um fruto, né? Os dons concedidos por Deus também, lá em Romanos 15,26, também vai falar que são frutos, né? As boas obras, Colossenses 1,10 vai falar que também que são frutos, né? Os louvores lá em Hebreus 13,15 também vai falar que os sacrifícios de louvor também isso é um fruto do Espírito, né? Mas aqui especificamente em Gálatas, aqui 5,22, vai falar que o fruto do Espírito está relacionado nessa passagem diretamente à formação do nosso caráter, a formação da nossa vida, daquilo que a gente vai revelar de Cristo e glorificar o Senhor Jesus na nossa vida, né? Eu não vou entrar aqui detalhadamente em cada fruto aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre os frutos do Espírito, nós estamos no nosso Instagram, ali colocando a cada semana, né, um texto que fala sobre cada um desses frutos do Espírito Santo, né? Então ele vai falar aqui sobre alguns desses frutos, vai falar sobre esses frutos, né? O amor, né? Ele vai falar sobre a alegria, né? E vai falar sobre paz, né? Amor, alegria e paz, são as três primeiras manifestações do fruto do Espírito, né? Na nossa vida, né? Que isso vai moldar, que isso vai transformar o nosso caráter, né? Vai falar desse amor genuíno, desse amor verdadeiro, dessa alegria, dessa paz que vem de Deus e que Deus coloca na nossa vida, né? Então também alguns, assim como fazem lá com as obras da carne, alguns autores também dividem, né? Aqui para a gente ganhar tempo, esses três primeiros manifestações do fruto do Espírito: o amor, a paz e a alegria diz respeito a Deus, né? Aquilo que é também do caráter de Deus, né? Que ele dispõe para a nossa vida, né? Depois vai falar de outras três qualidades desse fruto, que é a longanimidade, né? Que é perseverar corajosamente sem desistir, benignidade, que é brandura, e bondade, né? Então esses três aqui dizem diretamente respeito à nossa vida de comunhão, à nossa vida com os nossos irmãos, né? A vida com os outros, na vida da comunidade, e não só no ambiente de igreja, mas também a vida que nós temos lá fora, como nós nos relacionamos com as pessoas. Então essas três qualidades aqui, né, vão falar sobre isso: longanimidade, benignidade e bondade, né, que é esse amor em ação, né? E as três últimas qualidades aqui desse fruto do Espírito Santo, né, diz respeito ao nosso interior, né, a particularidade da nossa vida. Vai falar de fidelidade, né, de fidelidade, que é confiabilidade, de mansidão, né, que se trata mansidão se trata do uso correto de poder e de autoridade, né,
Ou seja, ter aquela autoridade, aquele poder sob controle. Vai falar de mansidão, de domínio próprio, né? Que fala do nosso próprio autocontrole. Então essas 3 qualidades últimas do fruto do Espírito Santo vai ministrar a nossa vida, na nossa vida interior, e tudo isso vai gerando um caráter de Deus na nossa vida, né? E o Espírito Santo é que é capaz de produzir isso. A velha natureza até pode simular alguma coisa semelhante ao fruto do Espírito, ela pode simular, mas a carne jamais será capaz de produzir esse fruto. Somente o Espírito Santo na nossa vida é capaz de produzir esse fruto maravilhoso do Espírito, e gerar todas essas qualidades, né, que vão trabalhar, que vão mudar o nosso caráter e que vão nos ajudar a mostrar e glorificar Cristo na nossa vida. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Nós terminamos aqui, né, esse assunto desse capítulo 5, né? Foram três encontros, 3 reuniões desse capítulo 5. Evidentemente, a gente, né, passou também em alguns outros capítulos de Gálatas, né, que a gente teve que usar aqui também para dar suporte e subsídio a mais algumas coisas que a gente tinha que falar. Certamente não deu para falar, evidentemente, tudo que o Gálatas traz, né? Fôssemos fazer aqui um estudo, palavras aqui em Gálatas, isso daria com certeza muito mais. Só esse assunto aqui dos frutos do Espírito, por exemplo, nós poderíamos abordar cada um deles em apenas um encontro, né? Mas eu deixo esse desafio para ti, e buscar na nossa rede social, no Instagram, ali tem um material que vai edificar a sua vida, vai trazer um detalhamento melhor sobre cada um desses frutos, dessas qualidades, né, do fruto do Espírito Santo, que é um só. O fruto do Espírito Santo na nossa vida é um só, e essas qualidades estão todas inseridas dentro desse fruto, e o Espírito Santo pode liberar isso sobre a nossa vida. Então, no final desses temas aqui que a gente trouxe, que fique assim, irmãos, se você pode guardar pelo menos uma coisa sobre tudo isso na sua mente, fique sabendo que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Desfrute dessa liberdade, não entre em falência espiritual, não se torne escravo da sua carne, também não se torne escravo da sua religiosidade, né? Não se torne escravo dessas coisas. Em nome de Jesus, você é livre de si mesmo, livre da carne e livre do mundo. Então viva uma vida dependente completamente da graça de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria te convidar para orar. Nós terminamos com o encerramento dessa oração. Eu queria te convidar a baixar tua cabeça aí onde tu estás aí, na sua casa ou no seu trabalho, ouvindo essa mensagem. Não sei quando você vai ouvir, às vezes indo para o teu trabalho, em algum outro ambiente, mas eu queria te convidar, se tu pode, fechar os teus olhos aí nesse momento, se tu podes, e nós orarmos juntos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa que habita dentro de nós e está nos ajudando, Senhor, nos fortalecendo para que a gente viva de forma plena essa liberdade que foi nos concedida naquele dia ali naquela cruz, e que se manifesta hoje através da tua graça que é derramada sobre nós, assim como diz a tua palavra, que da tua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Então há graça para a nossa vida, há graça para transformar a nossa vida, há graça para que a gente possa romper com os grilhões, com as obras da carne, com aquilo que nos trava, para rompermos, Senhor, com todas as influências, Senhor, para rompermos, Senhor, com tudo que nos trava, Senhor, seja uma vida de legalismo, seja uma vida de licenciosidade, e principalmente, Senhor, nós queremos manifestar o fruto do Espírito na nossa vida, no nosso caráter, a cada dia, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus abençoe. Não esqueça, amanhã, 19h30, às 10 da manhã, temos o nosso culto também transmitido, e também às 19h30, o culto também da noite aqui, em nome de Jesus, amém.